con la presentación PDF. Me parece muy Está cortita, son algunas imágenes. Te estoy viendo ahora perfecto, en PDF, en dos formatos de PPT. perfecto. Yo PowerPoint. las proyecto desde acá. Yo apagaré la cámara y el micrófono, pero seguiré aquí contigo para que me indiques cómo voy Ay, pasando la tengo que diapositiva. cerrar un momento. Es que, sí, ay, tengo que hacer una actualización aquí. Aquí es tan calor que las máquinas, ¿sabes? Se calientan y empiezan a rodar, a rodar más lentas. Pero ahora sí fue, ahora sí anexo. Es que lo tenía abierto, entonces por eso no iba, pero ahora fue. Ok, no pasa nada. A depender de la internet también, bueno, Sí, aquí me ahí llegó, fue. aquí me llegó. Ya. Ya me, Ve ya me ya lo, se consegue pasar por ahí, porque aquí no conseguí. Pero bueno, puedo ir presentándome. Bueno, en primer lugar, antes de todo, muchísimas gracias al profesor Diego Leandro Marín Osa. Y bueno, tivemos o prazer de nos conhecer. Eu não hablo castelhano tan perfecto, pero creo que me van a entender. Y tampoco domino el acento colombiano, así que hablo un castellano tipo chileno, argentino, genérico. Pero así que, y no creo, Diego, que los brasileños entienden mejor, no. Los brasileños tienen ¿no? son muy, realmente, tengo que admitir, son muy ignorantes, la gran mayoría Ujú. somos, ¿no? En Latinoamérica, y la verdad es que hicieron una encuesta que los brasileños no piensan que son de Latinoamérica, ¿sabes? La diferencia, no sé, la diferencia lingüística, el hecho que las capitales están en un litoral del Atlántico, ¿no? Ok, entiendo. O sea, no sé, diferencias políticas, históricas grandes también, ¿no? De los países que fueron colonias de España Y y Portugal. nosotros que fuimos de Portugal. Sí, diferencias que hacen diferencia hasta los días de hoy, ¿no? Entonces, tendré en mente que estoy hablando para un público mayormente colombiano, ¿cierto? Que son los estudiantes y que, bueno, que a ustedes, al parecer, les interesa el tema y por eso envié un pequeño texto de 7 páginas, carillas, sobre algo que necesita ser más estudiado. Eso es solo un esbozo, como decir en español, un rascunho, una primera, en inglés, un draft, ¿no? De un paper que estoy haciendo y que voy a hacer junto a una compañera, terminarlo, junto a una compañera que estuvo recién en Argentina y que va a hablar sobre el caso de Milei, y yo hablo del caso de Bolsonaro. Ahí fue. Bueno, parece que quedó medio como desenfocado mi nombre, quedó horrible. Yo pensé que quedaría más, mejor ese template ahí que usé. Pero bueno, el título es Bolsonarismo, Noticias Falsas y Misoginia. La combinación brasileña de los recientes retrocesos. En portugués, el título es un poquito más atractivo porque dice que es el combo. Eh, Diego me interrumpe si yo hablar alguna juerga, alguna palabra más coloquial de uso restricto aquí local de Brasil para desarrollar, para que se me entendan.
Pero bueno, entonces seria bolsonarismo, notícias falsas e misoginia, o combo brasileiro dos recentes retrocessos. E eu estou pensando basicamente os retrocessos que a gente viveu desde o golpe, que foi um golpe que a gente caracteriza como parlamentar, jurídico, midiático, né, contra uma presidente legitimamente eleita, que significou a cassação dos votos da eleição de 2014, né? Atualmente, o Bolsonaro, né, ficou conhecido, né, um dos principais questões pelas quais ele está preso, né, que é justamente questionar, é um crime constitucional você questionar o sistema de votação das urnas eletrônicas, que é uma referência mundial, sempre foi, né? No Brasil, desde a implantação desse sistema, nós nunca mais tivemos fraude eleitoral, ao contrário de outros países como México, Colômbia, né? A gente tem um sistema extremamente confiável, né? Mas os bolsonaristas criam um mundo paralelo, né? Onde a gente estaria numa ditadura que estaria escondendo uma série de coisas de nós, né? Entre outras, uma ditadura do judiciário, né? Então, a prisão de Bolsonaro e de generais foi pela primeira vez na história do Brasil, né? Enfatizo isso, recentemente nós tivemos a prisão por um Superior Tribunal Federal Civil, né, a golpistas do alto escalão militar, generais, né? O general Hamilton Mourão, né? General Braga Neto, né? E todos que estiveram ali na cúpula, né, do que eles chamaram de punhal verde e amarelo. Veja bem, sabe como é punhal? Punhal é tipo um cutillo. ¿Como una traición o una componenda? Punhal é um instrumento. Oh, sí, sí. Para. Como um cutillo. Un cuchillo, sí. Sí, verde e amarelo, que incluía, miren, no es mentira eso, está escrito ahí, impreso, y eso fue impreso dentro del gabinete de la presidencia de la República. Encontraron copias, es como el golpe hecho por payasos, como que el otro se descobriu, Mauro Cid, o delator principal do esquema, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, ele era militar também, e ele teve que delatar, porque encontraram no e-mail dele, porque ele esqueceu de apagar da lixeira, da basura, sabe, del correio. E entonces la Policía Federal ya lo tenía todo, pero bueno, eso es solo un pequeño comentario sobre los eventos más recientes en Brasil y que pueden interesar. Pero yo preparé entonces algo más que trata de un comentario y una reflexión sobre cómo fuimos, salimos de una ascensión de un movimiento feminista fuerte en 2016, cuando se levantan las mujeres contra Eduardo Cunha, que era entonces presidente del Congreso, y fue el presidente que justamente el que acto final estaba totalmente imbricado en esquemas de corrupción y lavado de dinero gravísimos, con cuentas en la Suiza y todo, ya lo tenían todo, pero como acto final de su legislatura aceptó uno de los 19 pedidos, ¿no?, de impeachment contra Dilma.
y que era el pedido que estaba encabezado, como se dice, quien está al frente, ¿no? Sí. Firmado por esos movimientos de derecha que surgen y van a las calles en el 2015. Puede empezar el primer slide, que es esa cronología un poco, creo. Y eso. En 2013, o sea, esa cronología es importante para cómo didácticamente organizar el pensamiento, ¿no? Sobre cómo ese proceso se va dando, ¿no? Cuáles son los marcos. Entonces, 2013 hay protestas que empiezan como con reivindicaciones populares, tradicionalmente de izquierdas, como transporte público, melhoría, porque estábamos abrigando el mundial e as Olimpíadas, e o legado disso foi horrível para as cidades que lo recibiram, não foram buenos. Então, a população estava revoltada com isso. É claro que o brasileiro ama um mundial, pero ama menos quando é em seu país e recebe mais em cima um 7-1 na final. Aí foi para cerrar o caixão, sabe? Como se diz caixão em espanhol? Cajón, el cajón de un defunto. Ajá. El féretro o el ataúd. Ataúd, exactamente. Ajá. Entonces, le digo derecha, verde, amarilla, porque era lo que usaban, ¿no? Se apropiaron de los colores de la bandera. Eso está significativo en términos imagéticos, ¿no? No es por acaso que ahora la estamos retomando, digamos así, porque ellos eran siempre falsos patriotas. Eran patriotas que hacían continência para a bandeira norte-americana. E agora o senador Flávio Bolsonaro tuitou que, oye, já que estão aí no litoral de Colômbia, por que não querem passar aqui na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, onde há um montão de navios com coca? Isso, chamando a Estados Unidos para invadir o Brasil. Isso é uma coisa realmente inédita. Inédita em Brasil, inédita. Nunca, nem no golpe de 64, que era pró-norte-americano, que os Estados Unidos deram aval e tinha a quarta frota acionada por se não funcionava para ajudar a los brasileiros, pero os milicos brasileiros foram capazes de dar o golpe solos. E desta vez o golpe também não tinha, então todavía não estava Trump, então não tendría o apoio dos Estados Unidos. Ese es otro motivo también que explica ese fracaso. Pero bueno, estoy adiantando, como que actualizando a ustedes, ¿no? En 2015 salen, entonces 2013 empieza como una protesta de izquierda, pero va siendo secuestrada por la media, por la grande media, principalmente a Rede Globo, que es el más grande monopólio de comunicação de Brasil. O Globo. Sim, os maiores índices que a gente chama de Ibope, né? É uma classificação para medir o ranking de quantos lares, quantas casas, quantos aparatos estão assistindo a quais canais, não? E a Globo é a única com uma escala realmente nacional que pega em qualquer lugar, funciona em qualquer parte. Então, é de maior alcance e mais ampla audiência, a que tem mais recursos, ou seja, é um poder tremendo, casi é um quarto poder, não? Um poder muito importante, que ha sido políticamente importante em todo isso e jogou um papel, um rol fundamental para transformar, então, esse movimento social de 2013 em algo que, sem partidos, não somos políticos,
não é uma protesta política, é uma protesta anticorrupção e contra Dilma, e fora Dilma. E não estava para os movimentos que lo convocaram antes, como o movimento de Passe Livre, que defende tarifa zero, não? Não estava em nenhum momento fora Dilma, esses movimentos, não estavam chamando isso. Estaba Dilma en la presidencia, ¿verdad? Estava Dilma, 2013. Bolsonaro todavía no había llegado a la presidencia. Ni se hablaba de Bolsonaro. Las personas no creían ni en la izquierda que pasaría un golpe contra Dilma. Fueron pocos los que advirtieron eso, los que dijeron, oye, la democracia brasileira va a sufrir un golpe y toda esa conversación de transitología y consolidología vai por água abaixo, porque é isso, a burguesia brasileira, as élites brasileiras não queriam mais o PT, queriam a cassação da legenda eleitoral do PT, do Partido dos Trabalhadores, né? Mas, enfim, então eles transformam numa coisa anticorrupção e morre ali. A Dilma responde mal e responde agradando mais ainda ao grande capital, colocando um Chicago Boy como ministro da Fazenda, cortando benefícios sociais, ampliando, né, a parte do orçamento destinada ao pagamento dos juros da dívida, fazendo toda a cartilha neoliberal que pediam os empresários. E mesmo assim, né, eles fizeram uma ampla campanha golpista e contra-reformista contra ela. Eu tô ouvindo um eco de mim mesma. Não sei se tem, de repente, alguém com o microfone aberto. Sí, hay un micrófono, Santiago, por favor, puedes. Gracias. Santiago. Sí. Santiago, te escuchamos. Tienes el micrófono abierto y ahí se interrumpe la... Bueno, lo silencié, ya. Él no se dio cuenta. Listo. Não tira ponto da nota dele só por causa disso, viu? Bueno. Finales de semestre é sempre assim, não? Aí depois temos que corrigir todos esses trabalhos. Eu também estou aqui a aplicar evaluações. E que bueno, não poder fazer uma coisa assim interpaís, não? Sí. Entre vecinos, não? Claro, así además que estamos compartiendo fenómenos muy parecidos, como esto que nos estás contando, el bolsonarismo allá y aquí el uribismo. Sí, claro. Isso vai, sim, claro, vai de par. O Ivan Duque declarou amor ao Bolsonaro e vice-versa, 2019, assim, amor à primeira vista. E eles adoram um paramilitarismo, né? Eles são milicianos. O bolsonarismo, ele é da milícia, que aqui no Rio de Janeiro controla praticamente 90% do território. Mesmo no asfalto, mesmo aqui onde eu moro, assim, é menos perceptível que em outras comunidades, por exemplo, que a pessoa não pode votar em quem ela quer, ela tem que votar em quem o miliciano manda. Isso então eles têm muitas afinidades, né? Uribismo com bolsonarismo. Mas aí fica para um outro paper, Diego, que a gente pode escrever junto depois. Mas enfim, em 2016 nós temos então a escalada, né? Entrada em jogo já em agosto de 2015 começa a campanha pela Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Diego, você me avisa quando faltar 10 minutos, quando faltar 5, porque senão eu não paro de falar. Bueno, que era a campanha assim, eles colocaram um grande pato amarelo inflável, um pato amarillo inflável. Não pronunciei bem, me entenderam. Un pato amarillo inflable. En el frente del edificio da Fiesp na Avenida Paulista, que é a principal avenida, é o coração financeiro de São Paulo e de Brasil. E a campanha era não vamos pagar o pato, que era como assim,
Aí já tinham como um impostômetro, campanha contra os impostos, já desde muito, como defendendo um Estado com menos regulação e que o mercado... E isso venia também com uma proposta de uma ampla, um conjunto amplo de contra-reformas trabalhistas, contra-reforma previdenciária, outra mais, ou seja, seguidos assaltos ao fundo público, não, do Estado, que são os impostos que todos pagamos, e em Brasil a estrutura tributária é regressiva, então os pobres pagam muito mais proporcionalmente. Sí. Pero bueno, entonces tratan de hacer como si fuera una bandera de todos, esa de los impuestos, y aturdiendo que no hay que tener políticas sociales universales, que el Estado no puede financiar. No cabe en el orçamento a política social. Los derechos colectivos. Sí, antes rebobinen un poquito antes de aceptar entonces el pedido de impeachment, o Eduardo Cunha, entonces presidente de la Cámara, y que no salió de la política, gente, está preso y sigue en la política. Bueno, para ustedes eso no creo que es novedad, ¿no? Políticos desde la cárcel mandando cosas. Así es. No, y es increíble. O Bolsonaro, quando era deputado, fez uma homenagem a um ex-policial que estava preso por ligação com a milícia. Inacreditável, né? Assim, é explícito. Eles não fazem questão de esconder. Mas então, meses antes, ele tinha apresentado um projeto que atacava demais as mulheres, que era um projeto que criminalizava, por exemplo, quaisquer tipo de informações sobre aborto, né? O aborto legal no Brasil, ele é definido por lei como 3 possibilidades. Se feto anencéfalo, se causar, se puder causar, enfim, complicações à saúde da mãe, e se for fruto de um estupro, de um acoso. Como de uma violação. Sim, uma violação, exato. A lei é super estricta sobre isso no Brasil. Sí. Y mismo eso, él quería retirar y quería criminalizar a las clínicas donde se hace, ¿no? Y criminalizar al movimiento feminista como un todo. O sea, como que cristianizar desde ahí ya viene, porque él viene de la iglesia evangélica, que es hoy día la mayor bancada, ¿no? La bancada cristiana, entre comillas. Que es un Cristo horrible. Un movimiento ultraconservador de pronto muy parecido a Vox, ¿piensas tú? A Vox ¿Parecido a qué? A movimiento Vox de Abascal en España. Sí, entonces hoy día están la rede internacional, essa rede internacional que antes era da cúpula conservadora das Américas, agora está sendo financiado pela Fundação Dissenso, que é a fundação, o think tank do Vox, exatamente. E são, assim, hiper... temos que agradecê-los por estar, por habernos civilizado, sabe? Claro. Querían que los mexicanos limpiaran la tumba de Cortés. Sí. Claro, claro. Sí, un asunto muy de hegemonía, con unos códigos muy estrictos, digamos, un orden social preestablecido que no se puede cuestionar, que las cosas no pueden cambiar, que la mujer no se puede emancipar, bueno, todas esas cuestiones, ¿verdad? Sí, mira quienes firman, mira, Diego, quienes firman por Colombia, solo para un dato, ¿da? Para ustedes, para quienes firmaron la Carta de Madrid, que fue la primera iniciativa luego de una visita a Perú en 2021, ¿no?
essa Carta de Madrid defende uma direita ibero-americana, dale. Y por Colombia, mira, vamos a hablar de todo, ¿eh? De Argentina voy a dos nombres, Milei, Espert, Victoria Villarruel, o sea, todo el actual mandato. Chafuen, que es el fundación, todo un montón de fundaciones ahí que dan dólares. Por Brasil, Bia Kicis, que es una parlamentaria re facha, de um movimento chamado Escola Sem Partido, que era para denunciar professores esquerdistas, professores que ensinam ideologia de gênero, ¿no? Que é um fantasma que foi criado por la derecha também em las eleições de 2018, que decían que se iban a distribuir en las escuelas dos cosas. Primero, un kit gay, kit gay, y después una mamadeira de piroca. ¿Cómo explicar isso? Não sei, mamadeira. Los nenes, esse aparato que se usa com los nenes para darles leche. Ah, ya, es un tetero. Eso, en formato de órgão sexual. Ah, ya. De para órgano los sexual niños. Decían esse tipo de coisa, não? Femenino, sí. Para Mira, por Chile, e o Eduardo Bolsonaro, que é quem costura e quem nasce as relações internacionais do bolsonarismo desde 2018. Por Colômbia, John Marulanda, no ubico, quizá vocês ubicam, Margarita Restrepo, Maria Clara Escobar, Maria Fernanda Cabal, Paloma Valencia e Paola Holguín. Não sei se vocês ubicaram. Eu só ubico a Fernanda Cabal, porque já estava desde antes. Sí. Por Portugal, André Ventura, que é líder de Vamos, que é o hermano de Vox em Portugal. Pero bueno, finalizando aí a cronologia, em 2016, as mulheres se levantam entonces en contra de esses projetos de Cunha e logramos derrotar esses projetos. Ele retirou. E em dezembro, isso foi em setembro, né? E em dezembro, ele aceita o processo de impeachment, né? Aí tem o governo do Temer, que é um governo de direita neoliberal, mas assim, tecnicamente limpinho. Ele não falava as coisas que o Bolsonaro, assustadoras que o Bolsonaro fala, de elogiar torturador, jamais. Ele vem ali de um golpismo histórico brasileiro, né, do chamado Centrão, né, que é a maior articulação política, que é a fisiológica, né, no parlamento, né, e que está disputando hoje com o executivo, tá dificultando muito a vida para o Lula governar agora nesse momento, né? E eles têm a extrema-direita tem a grande maioria do parlamento no Brasil. Qualquer reforma que eles fizerem vai ser horrível, né? E eles ficam não aprovando o orçamento, fazendo várias coisas para boicotar as políticas sociais do Lula, né? E em 2018 ele não pode passar, que tem fotos. O Ele Não foi um outro movimento. Passa para a última. Não, a outra. Isso, aí, o Ele Não. Esta, sim. Essa, do Ele Não. Foi um movimento que ocorreu no Brasil todo, até em cidades pequenas, que nunca, tipo, há muitos anos não tinha nenhuma mobilização de mulheres, sabe? Até em cidades muito chicas, muito desmobilizadas. Foi muito revoltante esse projeto de lei, era um retrocesso muito grande, né? Porque o aborto já é criminalizado. Esto foi então, em julho de 2021. Eles queriam criminalizar até, por exemplo, a enfermeira que ajudou uma pessoa que fez um aborto caseiro e chegou com sequelas ao hospital. Nem isso, seria criminalizada se prestasse socorro a essa mulher.
É, é tipo a anulação da vida das mulheres, a nova Inquisição, sabe? Aborteiras são bruxas. Aliás, é tão, né? Falam tanto disso que eu até me tatuei, assim, lá, bruxa, aqui, ó, espanhol ainda, para ficar bem entendido. E esses atos foram encabeçados pelas mulheres, né? Porque foi o setor da população que percebeu de imediato que havia uma misoginia por trás. E quando começa essa misoginia? Com a campanha contra Dilma. Aí você pode voltar o segundo slide, Diego. Isso. Ela começa ainda em 2009, né? Quando a grande imprensa não sabia o monstro que estava alimentando. E depois dessa grande imprensa que deu espaço para Olavo de Carvalho, que tinha uma coluna no estado de São Paulo, um jornal de grande circulação. 3 jornais de grande circulação no Brasil, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo. Né? E todos eles davam espaço para general golpista, fazer coluna de opinião, dizendo que é liberdade de expressão, mas convocando o golpismo. Olavo de Carvalho, que virou depois o guru, né, dessa direita, e a Folha de São Paulo, jornal centenário, gente. Assim, um jornal que tem toda uma trajetória, tem muita credibilidade, né? Tipo, eu dificilmente duvidaria de uma coisa que saiu na Folha de São Paulo. E, tipo assim, eu duvido de tudo, eu duvido até da minha própria sombra. Mas, assim, a Folha de São Paulo, você acha que tem um jornalismo. Porque tem. E a Folha de São Paulo mesmo que divulgou vários furos sobre como foi mentirosa, baseada em fake news, a campanha do Bolsonaro, por uma jornalista mulher, Patrícia Campos Melo, né? Sofreu muito, né? Jornalistas mulheres sofreram muito, né? Durante o governo todo do Bolsonaro. E aí a Folha ela publica com destaque na primeira página uma suposta reportagem sobre um suposto planejamento de um sequestro de um ex-ministro de Hacienda que tivemos durante a ditadura, Delfim Neto. Que era, em verdade, a verdade é que ele contribuía para assessorar o governo. No tenía nada que ver, el problema era opuesto, el problema era que él estuviera vivo y asesorando a un gobierno que técnicamente es del Partido de los Trabajadores. Fue Delfín que hizo el ajuste, fue Delfín que hizo la famosa mentira sobre la inflación durante la dictadura para rebajar sueldos, ¿no? Pero Años 80. Era totalmente falso. Criaram uma ficha no DOPS, no antigo Departamento de Ordem e Política Social, no antigo DOPS, só que nunca existiu aquilo, foi tirado de blogs são de militares ressentidos do fim da ditadura, como o site chamado Terrorismo Nunca Mais, porque no Brasil foi criado um grupo que defende, né, como se fosse os avós da Praça de Maio, né, um grupo chamado Tortura Nunca Mais. Foi criado a partir de erros atingidos pela ditadura, né? E aí eles criaram para rebater, para dizer que era uma guerra, né? Porque essa é a narrativa dos golpistas, é que tinha uma guerra no Brasil, você tinha que escolher um lado. Né? Os vídeos da Brasil Paralelo, que se tornou uma grande produtora de vídeos, que aparece toda hora no YouTube, dando assim versões as mais bizarras da história do Brasil, né? Enfim, então eles extraíram, né, isso de blogs como Coturno Noturno, Coturno, não sei se é o mesmo, Diego, a bota que usam os milicos, Coturno Noturno
E terrorismo nunca mais, Ternuma. Diego, eu te interrompi, creo, estabas No, hablando. como yo te voy interrumpiendo porque hay unas cositas que de pronto una parte de los oyentes no tienen como referente. Por ejemplo, el hecho de que la dictadura fue en los años 80. Entonces te preguntaba ahorita si estabas hablando de este Delfín Neto como alguien que hizo parte pues de la dictadura en los años 80. Então, olha só, a ditadura brasileira foi de 64, foi das primeiras na América do Sul, né? Sí, Teve a invasão à República Dominicana, que foi um golpe também, né, contra o Juan Bosch em 54. Depois disso tem o golpe no Brasil, 64, que é um golpe que a gente chama de empresarial militar. Ele ajá, durou mais de 20 anos, né? Mas, assim, já desde 74, o Brasil já entra numa transição, né? E não foi uma ditadura neoliberal, como a chilena ou a argentina, por exemplo, né? Mas exacto. no final do período da ditadura, no final dos anos 80, sim, a ditadura já encaminha para, por exemplo, privatizações estatais e para a entrada do programa neoliberal, mas ele só vai chegar mesmo com a democracia, né? Com a eleição do Collor, que é basicamente patrocinado pela Globo. E aí ele entra em acusações de corrupção, fica 2 anos no poder e sofre impeachment. Assim Sí, começa a democracia, a Quarta República, né? Que a ajá, gente chama de Quarta República, a Nova República, na verdade, né? sí. Tem gente que defende que o fim da ditadura é anterior, já em 85, porque tem um presidente civil. Mas nós não consideramos que o simples fato que a figura do presidente seja civil não mudou nada na estrutura, seguia sendo uma ditadura. Mas diga, Diego. Ok, muchas gracias, Reyana. Deu uma contextualizada, né? Então, Claro, aí, em 2016, pode deixar nessa tela, entre 2015 e 2016, até assumir o Temer, e uy, mesmo depois, né, teve uma série, né, de fake news contra a Dilma, sobre a Dilma, de que ela estava doente, de que ela tinha 3 tipos de câncer, de que ela estava obesa, de que ela, como se isso fosse um sinal de má saúde necessariamente, né? De que ela estava não sei o quê. Gente, eram coisas inacreditáveis. E sí. do ponto de vista imagético, assim, desculpem, perdão por hacerles ver essa imagem. Muy fuerte, sí, sí. Porque, pero nosotros tuvimos que ver mucho. Claro, claro, claro. Y personalmente. Ajá, Y ganas de pelear, pero claro. luego del armamentismo ya no da para pelear tan. Luego que Bolsonaro liberó la cuestión de armas, Ah, ya en esa época no parecía que viría un movimiento tan de extrema derecha como el bolsonarismo. ajá, No se tenía idea. O sea, la hipótesis que defiendo es que las entidades empresariales, los gremios empresariales, como la Fiesp, que encabezaron aquellas protestas en 2015 fuera Dilma, sí, perdieron la dirección política, moral, intelectual de este movimiento y sí. las cosas más terribles salieron de esa caja, como que se abrió una caja de Pandora, de Así donde es, salieron del armario quienes así es. deberían estar en el armario, los Ah, homófobos, sí, los militantes, ¿no? Por la homofobia, son militantes, son activistas. misógino. Mm, Né? Por la misoginia, por el racismo. así, Aí neonazismo no Brasil e a multiplicação de células neonazistas com o bolsonarismo foi ah, uma coisa vertiginosa, realmente, não? sí, sí. Déjame ver que puse mais a parte dessas duas. Muy parecido esto a la campaña de desprestigio de la que fue víctima Francia Márquez en su momento. Ah,
Sí, exactamente. Ah, sí, ahí están los protestos por el Fora Cunha, ¿no? Mas, entonces, eso, haciendo, ya indo para finales, haciendo un resumen del paper mismo, usamos básicamente fuentes de la prensa empresarial misma, como Folha de São Paulo, Globo, Estado de São Paulo, e de uma série de meios conservadores e tradicionalistas, pero que são tachados por el bolsonarismo de comunistas, ¿no? Entonces, son siempre, es un plato lleno para semiólogos, estudiosos de las lenguajes, ¿no? Ese tipo de estética como del Brasil paralelo, no sé si han visto, después busquen, o sea, es que es darle audiencia, de preferencia por una VPN, para no darles audiencia, ¿vale? Pero es que es muy importante esta... esto ha producido un estrago en las escuelas, un tremendo problema. Es otra manera de... Es como... Imagínate, ¿sabe? ¿Te acuerdas del guía políticamente incorrecto de la historia de América Latina? Es algo así, pero 50 veces peor. Sí. Como más absurdo, como que cosas que Adorno escribió las letras de los Beatles. Sí. Y la gente cree en eso. Entonces, claro. y siguen, y aún con Bolsonaro juzgado y condenado, hay por lo menos aí um terço da população que vota Claro. ainda votando, indicando intenção de voto nele ou em quem ele indique. Claro, claro. Então, o Bolsonaro, mesmo condenado, isso é muito significativo, porque então o Bolsonaro não foi só um presidente. Ele criou um movimento e ao longo da presidência ele usou o Estado para fazer crescer esse próprio movimento, né? E esse movimento segue, apesar de muitas baixas, né? Apesar de muitos problemas, esse movimento segue. E é um movimento que tem bases sociais, em grande parte, no setor da população, que é jovens homens. Né? E essa polarização, entre aspas, né, está se dando no mundo inteiro, né? Jovens, meninas com mais medo, né? A gente viu a série Adolescência, né, que fala disso, e aqui no Brasil, na mesma semana, a gente teve um caso muito similar, de um feminicídio entre crianças, de 10, 11 anos, né? Então, isso é uma coisa muito, muito, muito relevante, né, para a gente pensar. Não só a educação formal, mas a educação para além, né, da escola, a educação midiática, né? O Bolsonaro fala que a Globo é comunista só porque a Globo coloca protagonistas negros agora. Agora, recém, que até os anos 80, os negros eram puros ou empregado doméstico ou bandido. Haciendo esos personajes, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedó, Diego. Hablé mucho ya y pienso que es mejor abrir para posibles preguntas, intervenciones, o tuyo, de tus estudiantes. Perfecto, perfecto. Excelente, excelente ese estudio de casos que nos traes, Reyani. Mil gracias. La verdad es que tu capacidad de abordaje, de análisis, pero también la creatividad que tienes al elegir imágenes tan contundentes y al ofrecernos también de una manera tan organizada las cosas, las cuestiones que has planteado, creo que ayudan mucho al abordaje de este tema. Vamos a invitar a los asistentes a que participen, a que hagan preguntas. Si quieren pueden hacerlo a través del chat, o si quieren pueden levantar la mano o simplemente abrir el micrófono. Ustedes saben que hay total libertad de expresión en este curso, así que
no hay inconveniente, lo que quieran preguntar, lo que quieran opinar, lo que quieran controvertir también, bienvenido sea. Así que estamos muy atentos. Aquí estamos con Sócrates, con Ana María, con Mariana, con Gabriela, con Fabio, con Catalina, con Miguel Ángel, con Wilfran, con Daniela, Glendy, Laura Alejandra, Dayana, Juan Miguel, y es muy probable que también desde sus dispositivos ellos estén allí al lado con más compañeros y compañeras que están compartiendo esta charla. Yo quisiera, Reyani, como para motivar la participación de los compañeros que están aquí en la charla, preguntarte inicialmente, ¿qué poder han tenido las redes sociales en todo este proceso de extrema derecha y de, digamos, de ese renacer del fascismo en diferentes formas como la misoginia, la homofobia, el racismo? ¿Qué papel ha tenido y sigue teniendo en este momento? ¿Es tan fuerte como en el 2018 cuando se elige a Bolsonaro o eso ha cambiado de alguna manera? Tu dices hoy día? Sí, hoy día. Desafortunadamente, tengo pésimas noticias, porque, como comentei, a Câmara dos Deputados, no Brasil é assim o poder. Eu sei que na Colômbia é diferente, o que vocês chamam de Congresso. Aqui a gente chama de Congresso o somatório entre Câmara e Senado. Senado, a Câmara tem cerca de 400 deputados, que são eleitos pelas unidades federativas, que são os estados. Não sei se é o que é províncias para vocês, não sei que equivaleria, mas. E o Senado é menor, tem 54 senadores. Uhum. É como uma Câmara Alta, existe desde o Império, né? E o Senado não, mas a Câmara é extremamente conservadora, reacionária, e não aprovou, né, o projeto que o Executivo enviou de regulação dos meios de comunicação esse ano, né? Coisa que o ministro do STF, Flávio Dino, vem trazendo, né? E, bom, vocês sabem que os juízes brasileiros estão sendo sancionados pelo Trump através da lei Magnitsky, que o próprio Magnitsky falou que estava errado, que é uma lei que deveria ser usada contra ditadores e violadores de direitos humanos. Mas como eles praticam o tempo inteiro esse auto-vitimismo, né? Porque eles foram punidos por uma coisa que a Constituição prevê punição, que é você tentar dar um golpe de Estado, no caso. Você impedir a posse de um presidente legitimamente eleito numa eleição direta, privada, aberta, sem fraude. Né? E é isso, ou seja, é o golpismo, o gurilismo mesmo, sabe? É histórico. E aí eles pediram intervenção das Forças Armadas em inglês. em português e em inglês. Para os gringos entenderem. Era uma coisa assim, terrível. Assim, de tosca, né? Eles são aquele tipo de gente que, se for para os Estados Unidos, necessariamente vai para Miami, né? Necessariamente vai se juntar com os outros amigos em Miami. Mas então, esse problema veio à tona, né, já em 2019, quando essa jornalista Patrícia Campos Melo divulgou pela Folha que foi feita uma coisa ilegal durante a eleição, além de muitas outras, que o Bolsonaro, a eleição de 2018 do Bolsonaro, ela foi permeada por irregularidades, ela não foi uma eleição normal no Brasil. Primeiro, por quê? O seu principal concorrente, o principal nome que poderia rivalizar com ele nas urnas, estava preso por um juiz de primeira instância
que é o Sérgio Moro, que foi descoberto através da Vaza Jato, o escândalo da Vaza Jato, né? A operação chamava Lava Jato, durou 11 anos e prendeu um monte de gente do PT e prendeu o Lula por acusações ridículas de que tinha um sítio em Atibaia. Não eram nem coisas assim, sabe? Muito... mas foi isso que a direita com a mídia fizeram durante anos para taxar o Lula de ladrão. Né? Lula ladrão, Lula presidiário. E, de fato, meteram Lula na cárcere. Né? E ele ficou mais de um ano. Ele resistiu, ele se entregou, né? E até o Trump admitiu isso agora, quando se reuniu com o Lula e falou: é admirável a sua trajetória, porque você ficou preso, né? E você foi solto e voltou a ser presidente. Pois óbvio, aquela eleição foi vendida, aquela eleição foi irregular, foi uma eleição em que o fascismo era permitido você fazer discurso de ódio, de eliminação, né, de uma determinada minoria social, como os LGBTs, né? E o antifascismo foi proibido, né? Por exemplo, faixas enormes contra o Bolsonaro e antifascistas, apenas contra o Bolsonaro, não era campanha pelo Haddad, que acabou sendo o candidato do PT no lugar do Lula, mas que não tem a metade do carisma nem da história do Lula, né? E foi, então, assim, uma eleição permeada de... Não foi uma eleição normal, sabe? Não foi, mas, de fato, né, 57 milhões de brasileiros concordaram em votar em um homem, né, que defendia a tortura, né, que era amigo, né, de torturadores, que numa plena votação do impeachment da Dilma, que é uma fonte histórica, assim, sensacional para os historiadores no presente e no futuro, aquela votação, né? Porque eles associaram fora Dilma a defesa da família hétero, cis, patriarcal, tradicional, católica ou evangélica, mas que seja, né? Cristã, né? Não pode ser religião de matriz africana, isso aí eles não gostam, né? Porque é de negro, não pode, né? Então, é uma coisa assim, branca, de propriedade, né? De sentir um salário indireto, né? De ter uma percepção de status social. Né? Uma coisa que a elite brasileira detestava dos governos do PT é que eles diziam que as rodoviárias viraram aeroportos, sabe? É um elitismo mesmo, né? Claro, claro. Que Reyani, después de Lula, ¿qué viene? ¿Se perfila alguna candidata o algún candidato en este momento o todavía es muy temprano hablar de eso? ¿Qué piensas tú? Cara, eu sinto dizer que eu também não tenho boas notícias nessa área. Porque se passa algo a Lula, mas se passa algo a Lula, eu bati aqui 3 vezes na madeira, a esquerda não tem um nome. Não tem um nome com o peso dele, sabe? Enquanto essa extrema-direita está muito ativa, militante indo para cima, né? A esquerda está realmente... A democracia brasileira está pendurada nas costas desse homem de 80 anos, entendeu? É isso, nesse momento. Tem o Boulos, que vai ser indicado a um ministério que é do PSOL, que é um partido mais à esquerda. Só que não tem a menor comparação entre o PSOL e o PT, porque o PT surgiu numa época de efervescência de lutas, né? Na fundação do MST, que é o maior movimento social ainda, né? Da América Latina, e que está formando um partido. Mas o Brasil, o Lula tem o status de um Mandela. É muito difícil de ter alguém com
sabe? Porque historicamente, depois disso, e em grande culpa também por omissão, de alguma forma, do próprio PT, que desmobilizou suas bases ao longo dos anos 90, né, foi elegendo parlamentares e foi se institucionalizando, né, e foi moldeando seu discurso até chegar um Lula de 89 que defendia socialismo, classe trabalhadora, a um Lula de 2003 que assume com uma carta aos banqueiros, dizendo que vai manter o pagamento da dívida, vai manter todos os compromissos com o FMI, Banco Mundial, vai manter tudo como está, assim, garantindo, jurando, né? Eu chamo de carta aos banqueiros, mas é a carta aos brasileiros, que foi de finais de 2002, né, durante a eleição. Então, assim, tem um transformismo, né, do Lula e do PT, né, do lulismo, se a gente quiser assim, porque o lulismo é maior do que o PT, né, que a figura do Lula também tem, eu não vou chamar de populismo, porque aqui no Brasil só quem usa essa categoria são os liberais, né? Eles sempre igualam Bolsonaro a Lula, dois populistas. Eu discordo totalmente disso, né? Porque você reduzir a categoria de populismo, que é uma categoria sociológica complexa, né? Se a gente pegar na literatura latino-americana, etc., ao mero fato de falar diretamente com as massas, né? Porque é isso que os liberais têm ojeriza, né? Tanto que o Paulo Guedes, que era o nosso ministro da Economia, quando teve a pandemia de coronavírus, uma secretária dele falou que a pandemia, que por atingir mais os idosos, né, vai completar a reforma da Previdência. Claro. Veja isso, né? Isso é necropolítica total, né? Así también es. Reyani, una última pregunta para ver si de pronto tenemos preguntas de los asistentes. ¿Tú crees que esta educación mediática sobre cómo identificar fake news y hacerles frente desde el pensamiento crítico es algo que se debe trabajar en todos los niveles de educación? ¿Es algo transversal a todas las asignaturas y las carreras? ¿O cómo crees, digamos, que debería abordarse la educación en medios, tanto en Brasil como, digamos, en general en Latinoamérica, frente a estos fenómenos de hegemonías, totalitarismos e diversas formas de exclusão? Sim, esse é o nosso desafio, né? Nosso, não só no Brasil, na Colômbia, na América Latina, no mundo inteiro, né? Esse é o nosso desafio. O que foi tentado no Equador e na Argentina, né? E na Argentina não passou a lei de Médios, né? Lá atrás, quando, né, dos governos da chamada Maré Roça, no Brasil não teve nada parecido, hein? Naquela época, nada. Assim, acho que só no Equador foi aprovado, se não me engano, dessa época, né? Mas não dá para falar assim, a gente tem que pensar em políticas públicas, né? Por exemplo, não é nem que a gente queira inventar coisa, é só a gente não destruir, não sucatear o que a gente tem. Por exemplo, nós temos no Brasil a EBC, né? A Agência Brasileira de Notícias. Empresa Brasileira de Comunicações, na verdade, que abriga a principal agência de notícias estatal brasileira. Ela vem sendo, né, aparelhada politicamente pela direita e tendo seu funcionamento, funcionários demitidos, por exemplo, ou todos os contratos precarizados, né, e com uma direção claramente política de alinhamento com a direita. Esse é um exemplo, né? Assim, só de salvar o que a gente voltar, se a gente conseguisse voltar ao patamar antes de Temer, já estaria ótimo, sabe? Porque assim, a gente sofreu muitos ataques ao longo do governo Bolsonaro
Agora, não se fala no Brasil nem nas universidades em educação em meios. Muito pouco, muito pouco. Assim, na faculdade de educação, né, um pouco, mas em termos de políticas públicas, eu não conheço, por exemplo, nenhum projeto que aborde isso. Nós estamos muito, muito atrás, assim. Claro. O fato é que nas eleições, né, tanto do ano que vem, como, enfim, até que, né, haja uma responsabilização, né, das grandes empresas que monopolizam os dados, Así né, es. a gente não vai ter muitos avanços, porque são elas que colocam as grandes barreiras, né, para a gente. Por exemplo, o governo federal utiliza a Microsoft, não utiliza o software livre. Gente, então, Claro, claro. Y é todos los tipo o datos. mínimo de soberania de um país, mas Claro, nós fomos perdendo isso, né? yes. Porque, como dizia o chanceler do Bolsonaro, o Ernesto Araújo, o Brasil não liga de ser um pária internacional, né? Eles não ligavam, né? Mas, enfim, coisas que o Lula não reverteu, né? Ainda. Claro, Alguns claro. ele nem tentou. Sí, entonces se necesita regulación, es decir, leyes, y autorregulación, es decir, educación. Y me haces acordar de un texto de la profesora Linares de la Universidad Federal Fluminense, en el que ella dice por allí en un párrafo que acerca de las experiencias instituyentes, ella dice que es necesaria una educación que vaya más allá de lo instrumental en términos de tecnologías, de medios, o sea, que educar en medios, en inteligencia artificiales, en redes sociales, no es solo enseñar a manejarlas, sino también a leer los mensajes críticamente, evaluarlos, a utilizarlos responsable y éticamente. Y por supuesto, para eso hay que tener una formación histórica, política, social, lo más amplia posible para poder tener valoraciones y criterios. Así que, pues creo que tú has contribuido enormemente, Reyani, a la cátedra EduMedia 3, Aulas sin Muros. Esta es nuestra cuarta versión. Habíamos suspendido en el 2023 y 2024 por una serie de circunstancias que nos impidieron continuarla, pero la estamos retomando. Estamos muy alegres, muy contentos de tenerte aquí en la apertura con este tema tan complejo que apenas es como un abrebocas para que la gente profundice mucho más, lo entienda en el contexto de la reorganización del nuevo orden mundial y creo que nos dejas muchos retos, muchas cuestiones para comprender también en el contexto de Brasil y de Latinoamérica. Si hay alguna pregunta, algún comentario de parte de los asistentes, los escuchamos y si no, pues cerramos aquí esta conversación por ahora. Bien. Parece que no. Así que te agradecemos mucho, Reyane Carolina, y te deseamos un feliz día y un feliz resto de semana. Gracias, professor. Me disponibilizo sempre a hacermos parcerias nesse tema y agradezco mucho a los que nos escucharon hasta el momento. Por aquí hay un mensaje de Laura Alejandra Vargas Polanco, te dice muchas gracias por la charla, muy excelente. Y por aquí te reaccionan también con otros emojis. Así que bueno, muchas gracias a Laura también por hacernos el comentario. Por aquí Catalina también reacciona con corazoncitos para ti. Reyani, mil gracias. Cuídate mucho. Ana María Pozo también por acá. Bueno, hay personas que están en Pereira y en otros municipios cercanos, incluso el Valle del Cauca. Tú ya tuviste la oportunidad de estar una primera vez en Colombia y conociste gran parte digamos, algunas partes de Colombia. Esperamos tenerte en el eje cafetero algún día y aquí serás bienvenida, muy bien recibida. Dale. Cuídate Hasta mucho. pronto. Bueno, Abrazo. hasta pronto.